Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Mas antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e também compartilhe com um amigo, com um irmão. Toda semana, nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a de número 13, que traz o título A Missão da Igreja e a Igreja em Missão. E que tem o texto base em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, do 1 ao 3, do 15, de 16 ao 41, e o capítulo 18, de 24 a 28. Nós estaremos lendo, para a nossa introdução, o capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 5, neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é de que, ao final deste estudo, possamos entender qual é a missão aí da igreja e como a igreja primitiva se tornou missionária e como essa missão implica na prática da igreja dos nossos dias. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm aí nos enviado mensagens de todo o Brasil e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço a algum desses irmãos. Para a irmã Sirlene Molina, ela é membro da Igreja Batista em Monte Verde, que fica em Cambuci, no noroeste fluminense. Essa igreja que é pastoreada pelo pastor Luiz Henrique Mendel. Outro abraço vai para a irmã Luísa Amélia Gomes. Ela é membro da Primeira Igreja Batista de Portela, em Itaucara, também no noroeste fluminense. E, inclusive, essa igreja é pastoreada pelo pastor Luiz Fernando Moraes. Um outro abraço vai para a Cristiane Loyola. Ela é membro da Terceira Igreja Batista em Piabetá, Magé, que é pastoreada pelo pastor Jerônimo. Nossos cumprimentos também vai para Silvana Berriel Leonardo. Ela é da Segunda Igreja Batista em São Fidélis, no norte fluminense. Um abraço para os irmãos também Hernani de Souza, para Márcia e Joelma, elas que são diretoras da EBD, da Primeira Igreja Batista do Parque Maringá, em Belfor Roxo. Quero mandar os meus cumprimentos também para a irmã Andréia Lima. Ela pertence à Igreja Batista União, em Parnaíba, lá no Piauí. Um abraço para o povo aí do Piauí. Um abraço também para a Ana Cristina, ela é membro
da Igreja Batista em Parque Boa Ventura, em Nova Iguaçu. Meus cumprimentos também para o pastor Altair, que é daquela igreja. E, finalmente, um abraço para os irmãos que enviaram aqui os seus comentários. O Marcos Berriel, Barbieri, a Ângela Cruz, a Ruth Paixão, que também aí tem nos acompanhado aqui pelo nosso canal. E quando você mandar o seu recado, não esqueça de colocar aí de onde você é e qual a igreja que pertence. Bem, irmãos, quanto à lição desta semana, nós falaremos da missão e de missões, que são temas centrais em Atos dos Apóstolos. Lucas, ele narra que Jesus deixou uma missão para todos os crentes, como está aí registrado em Lucas, no capítulo 24, do versículo 36 ao 49. E enviou o Espírito Santo para capacitá-los, assim ocorrendo em Atos 1:8, como já estudamos aqui. A igreja executa essa missão diariamente usando os dons do Espírito Santo e se dedicando à adoração, cuidado mútuo e também à evangelização. O historiador e evangelista Lucas, a partir de Atos, no capítulo 13, ele começa a detalhar as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, apesar das perseguições e também das prisões que aconteciam já naquele período inicial da igreja. Deste modo, nessa lição, nós vamos analisar os pontos destacados por Lucas, que impactam nossas igrejas ainda nos dias de hoje e até que Jesus volte em relação à sua missão de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Na lição desta semana, temos como propósito o estudo acerca da missão deixada por Cristo para a sua igreja. Vamos refletir sobre o que Jesus ensinou com o próprio exemplo. E os seus discípulos aí seriam conhecidos pelo amor às almas perdidas. Isso seria manifesto em ações, conforme está registrado em João 13, no capítulo 13, no versículo 35. Apenas desta forma, a igreja cumpre inteiramente o seu papel de ser sal e luz no mundo imerso em vazio e escuridão. O ponto de partida para isso é e será sempre o anúncio do Evangelho da salvação em Jesus para toda a criatura. Desta maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Primeira Viagem Missionária. A Primeira Viagem Missionária. Este tópico, ele vai descrever a rota da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vai também explicar como eram as viagens na época do apóstolo e fazer com que possamos refletir sobre a vocação missionária daqueles irmãos daquela época, bem como também dos missionários das nossas igrejas de hoje. Em Atos, no capítulo 13, no versículo 3, Lucas ele registra que a igreja, antes de escolher os seus missionários, como lemos no texto inicial, reuniu-se com seus membros e jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. O evangelista Lucas ele vai registrar, a partir de então, 3 viagens missionárias de Paulo, a partir de Atos, no capítulo 13, no versículo 4. Dessas viagens, Paulo geralmente era acompanhado por algumas pessoas. E ele planta, exorta e fortalece igrejas, enfrentando também prisões e perseguições intensas. Neste início da jornada missionária de Paulo, e durante todo o seu ministério, o vínculo com a igreja de Antioquia foi de muita importância para a difusão do evangelho.
A ligação de Paulo com essa igreja que o enviou como missionário permaneceu até o final do seu ministério. Nesta primeira viagem, que durou aí aproximadamente 2 anos, Paulo e Barnabé vão a Seleucia e, em seguida, à ilha de Chipre. Em uma parada, ele tem contato com Sérgio Paulo, um senador. E a partir dessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo ele passa a ser chamado apenas por Paulo, a versão romana do seu nome, como estudamos na lição passada, e não mais por Saulo, conforme Atos 13, no versículo 9. Ao chegar a uma cidade, sua prática era pregar na sinagoga, dirigindo-se primeiramente ali aos judeus, mas, ao serem rejeitados, voltava-se para os gentios que o admiravam. Assim relatado em Atos 13, de 46 a 52, e também em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Naquela época, uma viagem poderia ser feita por terra ou pelo mar. Viajar era muito perigoso. Por questões de segurança, os comerciantes eles viajavam em caravanas, em grupos de pessoas, com camelos e também jumentos. Era comum as pessoas viajarem até mesmo a pé. Em média, uma caravana percorria 30 quilômetros por dia. Caminhando, eram 3 quilômetros por hora. A cavalo, a média era aproximadamente 120 quilômetros por dia. Algumas viagens duravam dias ou meses. Então, onde os viajantes paravam para dormir? Olha, os romanos não só eles construíram estradas, mas também hospedarias. Mas os missionários daquela época enfrentaram muitas dificuldades para fazer missões. O apóstolo Paulo, em seu discurso em Antioquia, da Pisídia, marca aí uma nova fase da pregação, enfrentando oposições crescentes que os forçam aí a sair imediatamente daquela cidade. Em Atos 14, de 1 a 7, assim registra. Em Listra, de acordo com Atos 14, de 8 a 13, o povo, ainda pouco familiarizado com tais sinais, os confundiu até mesmo com deuses e tentaram até adorá-los. Mas Paulo e Barnabé recusaram, deixando claro que eram apenas homens servos de Deus. Mesmo assim, Paulo foi apedrejado. Assim Lucas registra no capítulo 14 de Atos, dos versículos 19 até o versículo 20. Mas ele sobreviveu e eles seguiram para a cidade de Derbe. Após passarem por muitas cidades e realizarem sinais em nome do Senhor Jesus para a salvação do povo, eles retornaram a Listra, a Icônio, a Antioquia. Está registrado em Atos 14, 22. Lucas, ele encerra a narrativa da primeira viagem missionária, relatando que, ao retornarem da viagem, Paulo e Barnabé, eles começaram a ordenar presbíteros nas igrejas, ordenados pelo Senhor, por meio da oração, jejum, de acordo com Atos 14, 23. A preocupação do apóstolo era de servir a igreja local e fortalecer a sua liderança, e tornou-se aí um marco na vida ministerial do apóstolo Paulo. Aprendemos aqui, com Paulo e Barnabé, a importância de obedecer ao chamado de Jesus e prestar conta da atividade ministerial nos seus mínimos detalhes. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A Segunda Viagem Missionária. A Segunda Viagem Missionária. Neste tópico, nós estaremos descrevendo a rota, como diz o título, da segunda viagem de Paulo. Veremos como foi o início do ministério do apóstolo na região da Macedônia e refletiremos sobre a importância do crente saber
identificar a voz de Deus e seguir a vontade do Senhor. A segunda viagem foi mais longa, pois as suas características foram bem diferentes. Depois de apresentar o relatório à igreja, Paulo permaneceu com os discípulos por um tempo entre as suas viagens, enfrentando inclusive alguns problemas, como questões sobre os costumes mosaicos. Inclusive ele foi a Jerusalém para resolver isso. E já estudamos nas lições passadas. Pedro e Tiago tomaram decisões que impactaram as próximas missões aos gentios, segundo o registro de Atos 15, do versículo 12 ao versículo 21. E é sobre o Concílio de Jerusalém que estamos falando, o qual estudamos nas lições anteriores. Depois do Concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé, eles continuaram mais algum tempo com os irmãos e as irmãs em Antioquia. Eles foram lá ensinando sobre as Escrituras. Então Paulo decidiu que era hora de fazer outra viagem missionária, a fim de visitar as igrejas por onde ele havia passado na sua primeira viagem. Então, Paulo ele sugeriu a Barnabé que eles revisitassem aquelas cidades anteriores. Dessa lição que nós estudamos agora, nós veremos duas mudanças da rotina e nos planos do apóstolo Paulo. O desacordo com Barnabé e a viagem para a Macedônia. Isso nos mostra que os crentes, eles podem enfrentar aí divergências e situações difíceis. O segredo para lidar com estas circunstâncias é entregar o caso a Deus, em oração, e estar disposto a seguir a vontade dele. São nesses momentos que as pessoas devem buscar ainda mais a presença do Senhor, para pedir o discernimento, que é o conhecimento de Deus, e ouvir a voz do Mestre, e não agir por conta própria, aumentando ainda mais aí os erros. Você deve lembrar que o jovem João Marcos os havia deixado durante a primeira viagem e voltado para Jerusalém, de acordo com Atos, no capítulo 13, no versículo 13. Barnabé queria dar aí uma nova oportunidade para João Marcos, nesta nova viagem. E Paulo discordou fortemente. Por isso, a dupla se separou. Barnabé foi para Chipre com João Marcos, enquanto Paulo seguiu com Silas e visitaram as igrejas anteriores. E Lucas faz esse registro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do versículo 38 ao 41. Paulo começou a viagem planejando visitar as igrejas na província da Ásia. Porém, o relato de Atos dos Apóstolos nos conta que o Espírito Santo estava impedindo o apóstolo de seguir este plano. Ao chegar em Listra, Paulo conheceu Timóteo, filho de mãe judia, e o pai de Timóteo era grego, a quem ele circuncidou para facilitar o seu acesso às comunidades judaicas. E o levou consigo na viagem, como registra Lucas em Atos 16, de 1 a 5. Em Troade, Paulo teve uma visão sobre a Macedônia e seguiu para lá, de acordo com Atos 16, de 9 a 12. Era a primeira viagem registrada do apóstolo à Europa. Lucas, ele conta que, no sábado, em Filipos, Paulo foi pregar na beira do rio, onde existia um lugar de oração. Não havia sinagogas lá. E agora? O apóstolo mudou de estratégia e deu tudo certo. Ali, os missionários conheceram Lídia e outras mulheres, registrado aí em Atos 16, de 13 a 15. Assim,
nasceu uma igreja que amou e ajudou Paulo. É onde moravam os irmãos que receberam a carta aos Filipenses. Ali conheceram Lídia, mulher temente a Deus. Paulo e seus companheiros de viagem foram para a casa dela, após o convite. Está registrado em Atos 16, no versículo 14 ao 15. Após encontrarem uma jovem que estava possuída, Paulo expulsou o espírito que estava nela. Por esse motivo, foram pessoas não gratas no local. Foram presos pelo dono da moça, pois o espírito de adivinhação que estava nela gerava lucro para o dono. Atos 16, de 16 a 19, assim registra. Sendo então açoitados, Paulo e Silas também foram presos. Mas Paulo e Silas não deixaram de adorar ao Senhor. Lucas registra que eles adoravam próximos à meia-noite naquela prisão. Quando adoravam, um terremoto aconteceu. As portas da prisão se abriram, mas ninguém fugiu. Atos 16, 23 e 26 faz esse registro. Paulo e Silas pregaram aos carcereiros, que um deles até se entregou a Cristo. Os registros que estavam dizendo ali que os magistrados os soltaram por serem cidadãos romanos. E então encontraram outros discípulos na casa de Lídia para seguirem viagem. Em Tessalônica, pregaram por 3 semanas, inclusive convertendo muitas pessoas tementes a Deus. Em Bereia também houve conversões, mas Paulo saiu devido às ameaças dos judeus. Silas e Timóteo ficaram lá. Paulo seguiu para a cidade de Atenas. Ele se deparou com o altar ao Deus desconhecido. Está lá em Atos 17, no versículo 23. Lá havia muitos altares para muitos deuses. Os atenienses não queriam esquecer de nenhum deus. Então, fizeram um altar com este nome. O apóstolo foi até a Câmara Municipal de Atenas para pregar. Paulo, sábio e dirigido pelo Espírito Santo, adaptou a pregação do Evangelho a uma linguagem que seus ouvintes, filósofos, iriam entender. Além de pregar na sinagoga, foi ao mercado e ao Areópago, onde ele falou sobre o Deus desconhecido, que foi apresentado, o único Deus, aos ouvintes. Depois foram para Corinto, conhecendo Áquila e Priscila ali. Eles eram fazedores de tenda como Paulo. Paulo ensinou na sinagoga, naquele lugar, pregou na cidade e escreveu as cartas aos Tessalonicenses dali, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Durante 1 ano e 6 meses, de acordo com Atos 18, de 9 a 11, ele ali ficou. Após este período, Paulo foi para a Síria, levando Priscila e Áquila, deixando lá na cidade de Éfeso os dois. Ele raspou a cabeça por um voto ao Senhor. Em Atos 18, 18 assim descreve. Ele seguiu depois para Cesareia, Jerusalém, Antioquia, a Galácia, a Frígia, fortalecendo os discípulos daquelas localidades. A segunda viagem de Paulo foi longa, mas guiada por Deus. Durante esse período, pessoas aceitaram as boas novas de Jesus e novas igrejas surgiram. Nos dias de hoje, também somos convidados a entregar os nossos planos ao Senhor e prestar atenção no seu direcionamento. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Terceira Viagem Missionária. A Terceira Viagem Missionária. Neste tópico, vamos descrever a rota da terceira viagem de Paulo, como diz o título. Vamos apresentar as lideranças que foram formadas através do ministério de Paulo e também demonstrar a postura de fé do apóstolo
mediante as perseguições e dificuldades. A terceira viagem missionária concentra-se principalmente em Éfeso. Pérgamo era a capital da província da Ásia, mas Éfeso era a cidade mais importante daquele continente. Localizava-se na costa oriental do Mar Egeu. Alguns dizem que tinha 250 mil a 350 mil pessoas que viviam em Éfeso. Ali, eles encontraram de novo Áquila e Priscila, que tinham ficado na segunda viagem. Ele ficou durante 2 anos até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, tivessem ouvido a mensagem do Senhor, de acordo com o registro de Atos 19, no versículo 10. Esse dado mostra o comprometimento e o esforço do apóstolo Paulo e sua equipe em pregar o Evangelho. Paulo conhece ali Apolo, que era douto e eloquente, um grande pregador que logo em seguida, após ter recebido instruções de Priscila e Áquila, seguiu para Corinto. A chegada de Paulo a Éfeso foi muito importante, pois os que ali estavam haviam recebido apenas o batismo de João Batista, e não sabiam nada sobre as questões do Espírito Santo. Paulo, então, impondo as mãos sobre eles, fez com que o Espírito Santo viesse sobre cada um. Isso está registrado em Atos 19, no versículo 6. Apesar de pregar para eles, o coração duro do povo levou Paulo a mudar de local, indo para a escola de Tirano. Durante um longo período em Éfeso, Paulo decidiu ir a Jerusalém em sua terceira missão, acompanhada por Timóteo, Tito, Erasto, Gaio, Aristarco e Epáfras. Então, cruzou a costa da Ásia Menor. Paulo tinha pressa de chegar em Jerusalém, a tempo do dia de Pentecostes, que era celebrado 50 dias depois da Páscoa. Assim, fez paradas rápidas por onde ele passava. Ele levava o dinheiro dos irmãos arrecadado em Corinto para ajudar a igreja de Jerusalém. Isso era uma grande responsabilidade, conforme está retratado lá em Romanos, no capítulo 15, do versículo 25 ao 27. E que ele conseguiu concluir com êxito, de acordo com Atos 21, no versículo 17. Nesse período, igrejas foram estabelecidas em Colosso, Laodiceia e também em Herápolis, além de Troade. Ainda em Éfeso, Paulo tinha enfrentado provações, lutando contra feras, doenças, perigos de morte e acusações. Mesmo assim, ele sempre buscou refúgio em Deus, que o consolou e animou. Assim, Lucas, ele deixa bem registrado em Atos, no capítulo 20, no versículo 19, e o próprio Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 32, e em vários textos em suas cartas. Após sobreviver a um naufrágio e a uma picada de víbora na ilha de Malta, registrado em Atos 28, 1, de 1 a 6, Paulo, ele curou o pai de Públio e outros naquela ilha, antes de chegar a Roma. Lá, ele continuou pregando, mesmo com o povo com o coração endurecido. Lucas, então, ele encerra, narrando que Paulo ficou em sua própria residência, morando e atendendo todos aqueles que o procuravam, de forma que anunciava o reino de Deus com ousadia e ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas fazia isso sem impedimento algum, segundo Atos 28, 31. Através de suas visitas
ou pelo contato com outros irmãos igualmente atuantes na obra de Deus, Paulo ficava sabendo das necessidades das igrejas e fazia algo para ajudar. Por exemplo, quando estava em Éfeso, Paulo foi informado dos problemas da igreja de Corinto. Nessa viagem, os missionários, eles foram em um número bem maior de cidades, pois eram diversas igrejas e pessoas para visitar. Alguns imprevistos aconteceram e o apóstolo Paulo precisou ajustar a sua programação em determinados momentos. As dificuldades não pararam o apóstolo, pois o importante para ele era pregar e dar assistência às igrejas. Neste momento, chegamos à conclusão desta última lição do trimestre da revista Palavra e Vida. Aprendemos nesta lição que, enquanto igreja, representamos Cristo na terra. Somos peregrinos com uma missão. Avancemos nela, dia a dia, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, até que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então, que venha aí o fim, conforme registra Mateus 24, no versículo 14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, é uma história de fé, detalhada desde a ascensão de Jesus até as jornadas e desafios do apóstolo Paulo e todos os seus missionários ali participantes. Apesar do fechamento abrupto em Atos 28 a 31, há uma continuidade evidente. Nós, como parte dessa história, somos a continuação da missão da igreja. Você já considerou este convite do Senhor para a sua vida? Os princípios da igreja nos mostram o poder de testemunhar sobre Jesus. Diante de toda a leitura que fizemos do livro de Atos, desde a nossa primeira lição, neste trimestre, foi possível vermos o trabalho dos discípulos após o retorno de Cristo aos céus, ao ser glorificado. O Filho de Deus deixou uma missão para os que ficaram. E eles mesmos, com dificuldades e perseguições, prosseguiram em propagar o que tinha ouvido e visto e recebido do Senhor. Assim aprendemos que a nossa caminhada cristã só faz sentido de demonstrarmos não só com palavras, mas com atitudes as verdades sobre o reino dos céus. Nosso testemunho pode ser aquilo que fará a diferença na vida de muitas pessoas, fazendo com que precisemos ter bastante cuidado com a maneira como vivemos. Nosso espelho deve ser Cristo, assim como tudo aquilo que Ele nos ensinou. Nos lembrando também, através do seu Santo Espírito, que somos os responsáveis por testemunhar do seu amor por onde formos. Que Deus esteja nos abençoando, enquanto estivermos aí cumprindo a missão de pregar o Evangelho pelo mundo, capacitando cada um de nós por seu poder. Que Deus continue despertando a chama missionária em nossas igrejas nos dias atuais. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eric Mendonça. A primeira reflexão nos indaga se já tivemos a experiência de ter feito uma viagem
missionária? Se sim, conte aí na sua EBD para os seus irmãos, para as suas classes. E se não, procure o seu pastor, a sua associação, as juntas de missões e se engaje em um projeto. Você muito estará contribuindo para a obra missionária hoje. A segunda reflexão nos indaga em qual foi o momento de nossa vida cristã em que mais nos sentimos pressionados ou perseguidos. Narre aí para a sua classe, mas antes, reserve um momento durante a semana para analisar quantas vezes na sua vida a situação parecia boa, porém, Deus mostrou que tinha outro plano para você. E siga a vontade de Deus, e não a sua, pois Ele tem o melhor para você. Muitas vezes é difícil entender que Deus tem um plano diferente daquele que nós queríamos. Por isso, planejar e entregar ao Senhor para a aprovação é sempre a melhor postura, e não agindo por conta própria. Na terceira reflexão, vamos supor que você fosse convidado para narrar a sua versão, ou seja, o seu testemunho, sendo a sequência de Atos 29, já que Atos 28 termina ali o livro. Atos 29 começa a nossa história. O que você escreveria neste capítulo de testemunho de vida com Deus? Conte isso aí para os seus irmãos da Escola Bíblica Dominical. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe aí o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Coloque aí no grupo da sua igreja essa nossa lição. Nós estaremos no próximo estudo, iniciando um novo trimestre, quando estaremos estudando uma nova revista. Desta vez, foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha, com o título Gálatas, a Carta da Liberdade. E a lição número 1, que estaremos estudando na próxima semana, terá o título Saudação e Advertência Inicial. E publicaremos aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?